esse tempo limitado aí, por exemplo, dessa prova? Ah, Porque, tipo assim, aqui na minha cidade mesmo, às vezes a internet está ótima, eu consigo acessar tudo, mas tem dia que fica, por exemplo, o dia todo sem internet. quem é que tá E falando? aí, nesses casos? É Elitânia do curso de turismo. Eu falo de Confresa. Confresa, né? Então, ele Castro, é o seguinte, eu não sei o que eu posso fazer em relação a isso, né? É, essa é uma das fragilidades, essa é uma das fragilidades do ensino remoto à distância, né? Em, na especificidade da dificuldade de acesso à internet, não porque vocês não tenham condições, pelo contrário, né? Porque algumas cidades, ainda, principalmente aqui no Nordeste, aqui do Mato Grosso, a internet ela realmente deixa muito a desejar. Concordo plenamente ali. Mas é o que nos propõe a fazer, né? É o que o Nemat propôs que nós pudéssemos fazer. Eu atualmente estou em Nova Chavantina e eu pensei o curso deste modo porque na verdade, a gente tem que pensar em várias variáveis que pode acontecer ao mesmo tempo, né? E, e uma das variáveis é realmente a falta de internet, alguma coisa nesse sentido. Mas também a gente, enquanto professor, Professor, oi, pode falar. eu estava realizando outros questionários em outras disciplinas e aconteceu que em um eu tinha 3 chances para entrar e realizar o questionário. Em outro eu tinha 2. Aí nessas 2, deu que no meio do questionário caiu a minha internet. Então eu tinha 1 hora para resolver o questionário. Eu consegui voltar em 5 minutos, estava correndo ainda, minha primeira tentativa. Aí foi me informado que se, e caso eu não conseguisse realizar nessa primeira tentativa, aí quando o tempo acabasse, passaria para a segunda. Mas geralmente a gente tem mais de uma tentativa, né? Por questionário, por prova. É o que estava acontecendo nas outras disciplinas aqui. Renan, né? Isso. Renan, você faz turismo, né? Não, não, eu faço agronomia. Agronomia. Ah, então, gente, é o seguinte. É, ainda falando nessa questão da avaliação. A atividade avaliativa a gente consegue fazer isso. A gente vai, de certo modo, a gente pode fazer isso. É, agora, na prova, infelizmente, a gente não consegue fazer isso. A gente consegue limitar, por exemplo, o tempo de 4 horas, colocar questões que, se fosse presencialmente, seria uma prova aí de 1 hora e meia, né? Dava para resolver ela tranquilamente, sem problema nenhum. E pensando nessa questão de falta de internet, é claro que se realmente vocês fizeram, acabou o tempo, porque fizeram acabar o tempo, me comunique e aí a gente tenta fazer com que isso dê certo, tá bom? É claro que a gente não vai fazer com que isso torne algo muito maçante, algo muito punitivo, né? Mas a gente vai estudar cada caso especificamente sobre, por exemplo, a falta de internet, sobre, enfim, várias variáveis. Eu sei, por exemplo, que lá em Confresa, lá em Luciara, por exemplo, não sei se a Uvia está em Luciara, eu sei que lá a internet é um pouco complicado, literalmente. Negativo, professor. Luciara tem internet 4G. Tá bom, Uvia. Mas, enfim, é, a questão é pior que é mesmo. Aqui em Luciara não tem. Aqui em Luciara, aqui em Nova Chavantina, pelo menos, não tem 4G ainda. Pode ser que eu esteja enganado. Mas enfim. A questão, gente, é fazer com que isso, de certo modo, com que esse ensino remoto, ele não seja, literalmente, né? Ele não seja
uma maneira de que fazer com que todos aprovem sem, no mínimo, dedicar um pouco para estudo, né? Então, a gente precisa necessariamente fazer com que vocês estudem, a gente precisa minimamente tentar avaliar aquilo que vocês estudaram, e apesar, assim, esse ensino remoto, apesar de a gente ter essa webconferência, esse bate-volta aqui, né, um diálogo, melhor dizendo, assim, vamos pensar desse modo, por mais que seja um diálogo, o ensino remoto ele vai depender muito mais de vocês, ele vai exigir mais de vocês. Vocês vão ter que ser mais, mais autodidatas, né? Vocês vão ter que correr por vocês mesmos. É claro que isso presencialmente também acontecia, mas remotamente, em questão de ensino e aprendizagem, ele vai exigir muito mais tempo de vocês para o estudo. Então eu vou estar aqui indicando, orientando, explicando alguns conteúdos, falando sobre ele. E é claro, depois disso a bola vai estar com vocês e vocês vão ter que correr atrás de tentar resolver a lista de atividades em algum outro momento. E aí no chat a gente vai conversando, no chat não, no WhatsApp, né? A gente vai conversando e antes da próxima aula a gente tira algumas dúvidas sobre as atividades que talvez tiveram mais dúvidas e assim a gente toca o barco, tá bom, gente? E essas aulas, como eu disse anteriormente lá no plano de ensino, elas serão gravadas assim como está sendo gravada e ficará disponível na plataforma. Então, aquela pessoa que possivelmente não entrou hoje na nossa webconferência, nosso primeiro bate-papo aqui, ela vai ter acesso ao conteúdo, o que foi dito lá. Entretanto, ela já conseguiu perder, teoricamente, 0,33 pontos da primeira avaliação. Professor de matemática é complicado, né? Mas, enfim, é mais ou menos assim que funciona. Alguma pergunta sobre, pessoal? Bom, gente, antes de iniciar a nossa aula, na primeira semana eu fiquei muito preocupado com uma coisa. A nossa disciplina, ela em si só tem o nome apenas de estatística. E aí, eu tenho 48 alunos matriculados, inclusive acabaram aí nas primeiras horas aí que foram disponibilizadas, enfim. Teve bastante gente, inclusive do curso de turismo, que tentou fazer a matrícula e não conseguiu, né? E eu não tinha acesso aos alunos e aos cursos que os alunos faziam. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte, que quando eu fui entrar e ver a lista dos meus alunos, eu percebi que um terço deles, apenas um terço deles, é do curso do turismo. E os outros dois terços, né, são de diversos cursos de diversas regiões, de diversos campos. A questão maior que me deixou, que me chamou a atenção é o seguinte: aqui no campus de Nova Chamantina nós temos aí 4 cursos. Nós temos a agronomia, nós temos o curso de engenharia civil, nós temos o curso de ciências biológicas e turismo. Eu, por exemplo, eu dou aula no curso de turismo, apenas a disciplina de estatística, e dou aula na engenharia civil de geometria analítica e de cálculo numérico, ok? Inclusive já tem 3 anos e meio que eu trabalho essas disciplinas aqui. E nós conhecemos todos os professores, principalmente da área de exatas. E neste curso, especificamente nesse curso, teve bastante alunos da turma de agronomia, inclusive o Renan, que agora que conversou conosco aqui, ele é do curso de agronomia. Pelo menos aqui no campus de Nova Chavantina, o curso de estatística, esse que nós estamos fazendo, ele não é aproveitado no curso de agronomia. E eu acredito que a grade, o Renan, não sei de qual cidade que é, mas enfim, eu acredito que a grade de agronomia dos diversos campos
Por exemplo, eu sei que lá em Tangará da Serra tem agronomia, né? As grades, elas não são exatamente iguais, mas elas muito se aproximam, as grades de agronomia. Então, a nossa disciplina de estatística, embora tenha apenas o nome de estatística, mas é uma estatística aplicada ao turismo. E ela é muito voltada para o turismo, os exemplos, as contas, né? Voltada para o público do turismo e o que eles possam fazer, utilizar com a disciplina e o conteúdo que a gente vai aprender aqui. Então, gente, é o seguinte, eu chamei atenção por e-mail, não sei se chegou para vocês, e ainda reforço nessa nossa aula de hoje. Eu acredito que essa disciplina ela não pode ser aproveitada em muitos cursos de muitas disciplinas de outros cursos. Então, por exemplo, essa disciplina não pode ser aproveitada em estatística e probabilidade de engenharia civil. Então, as pessoas da engenharia civil que fizeram a matrícula nessa disciplina, acreditando que seria possível ser aproveitada, isso infelizmente não vai acontecer, né? Vocês podem participar do curso? Podem, não há problema nenhum. Mas eu quero deixar bem claro que vocês, por exemplo, da turma de engenharia civil, da agronomia e das ciências biológicas aqui do campus de Nova Chavantina, vai fazer esse curso apenas para complementar, talvez, complementar um conhecimento sobre estatística. Mas isso não, essa disciplina, infelizmente, não será, essa disciplina que você vai fazer agora, por acaso, porventura, não poderá ser aproveitada nesses cursos, né? Então, o pessoal da agronomia aqui de Nova Chavantina já sabe disso, né? Ou por grande maioria sabem disso. E mesmo assim eu vi bastante pessoas que fizeram a matrícula na disciplina, né? Então, gente, inicialmente, vamos pensar assim, vocês teoricamente poderiam fazer a matrícula em uma outra disciplina, talvez até agregaria mais na grade curricular de vocês e teoricamente, né, ia diminuir a quantidade de disciplinas que vocês poderiam fazer semestre que vem. Mas enfim, fica a critério de vocês. Vocês podem fazer a disciplina? Vocês podem tranquilamente, tudo bem? Mas eu acredito que essa disciplina de estatística, pelo menos nos cursos de agronomia, no curso de ciências biológicas e engenharia civil, ela não será aproveitada, tá bom? Vocês têm alguma pergunta sobre isso? A gente talvez queiram fazer nesse momento? Alguém de vocês? Não? Alguém falou, mas cortou, não deu para ouvir. Como que vai funcionar as suas avaliações? Você pode falar mais um pouco sobre elas? Você já disse que vão ser 2. Isso, nós temos 3 semanas de aula. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela inteira. Vocês estão enxergando minha tela? Sim. Bom, gente. Tô vendo só um negócio laranja. Negócio laranja. Eu também. Tô só vendo uma faixa laranja. Só a barra de tarefas. Só a barra de tarefa laranjadinha. Caramba, hein? Ele tá com algum grande problema. É o ícone do Firefox. Isso. E ainda continua só a faixa laranja? Continua. Eu parei. Vou cancelar aqui, vou parar e eu vou tentar novamente.
Tá indo? Agora foi. Agora foi, né? Deixa eu só. Sim, agora sim, apareceu toda a tela. Bom, gente, é o seguinte. Ok. Eu não estou vendo o chat, então se vocês tiverem que perguntar alguma coisa, vocês podem ligar o microfone e aí a gente pode conversar, tá? Bom, sobre a avaliação, gente, como nós teremos duas avaliações, nós temos 3 disciplinas, 6 semanas de aulas. As avaliações elas vão ser divididas em duas. A primeira avaliação ela vai ser em cima então dos conteúdos das 3 primeiras semanas e a segunda avaliação vai ser então dos conteúdos das 3 últimas semanas, né? Então inicialmente o plano de curso ele fala sobre a avaliação. Ele fala sobre as nossas aulas e os conteúdos. Então, todos esses conteúdos aqui já estão especificados no plano de curso, plano de ensino, né? Então, essa primeira semana nossa, agora a gente vai falar um pouco, a gente vai falar sobre esses temas, né? A apresentação do plano de ensino, né? Uma introdução histórica, né? A gente vai falar um pouco sobre a estatística, tudo bem? A partir da semana que vem, nós temos aí esses temas, que nós vamos trabalhar aí, então, na semana que vem. E aí, já na segunda-feira, eu vou colocar mais uma lista de atividades, né? Para que vocês já possam, já tem aqui o resumo do. Já tem um resumo do que a gente vai falar nessa semana, né? E aqui também, na terceira semana, sobre distribuição de frequência, eu vou ter o resumo sobre que também será falado, né? E assim por diante. O que eu quero dizer para vocês é que a partir do momento que a gente vai entrando na semana, eu vou colocando os conteúdos aqui dentro de cada semana. É claro que eu vou notificando para que os e-mails também cheguem para vocês em relação a isso, tá? Mas, por exemplo, quando eu coloquei aqui na nossa primeira semana, eu já coloquei já uma atividade não avaliativa. Semana que vem, na partir de segunda-feira, eu vou colocar uma atividade não avaliativa. Na terceira semana também, na segunda-feira, eu vou colocar uma atividade não avaliativa. Mas quando for na sexta-feira, por exemplo, eu já vou colocar uma atividade avaliativa com duração de 24 horas, por exemplo. E aí a gente faz aqui na terceira semana, possivelmente, sei lá, um sábado ou uma segunda-feira, a gente já faz uma avaliação. A gente já faz uma avaliação aí da atividade contendo todos esses conteúdos aqui das 3 primeiras semanas. E assim vai acontecendo sucessivamente com as outras semanas, né? Oi. Professora, você falou sobre a participação e contar como pontos também. Essas atividades não avaliativas também vai contar? A atividade não avaliativa não. Somente a atividade avaliativa. Essa atividade não avaliativa é literalmente para direcionar vocês sobre mais ou menos como é que eu vou trabalhar com as atividades avaliativas e a prova. Então, a minha atividade avaliativa, tanto a atividade avaliativa quanto a prova, elas serão baseadas nessas atividades não avaliativas. O que isso quer dizer? Quer dizer que se vocês forem bem nas atividades não avaliativas, né, conseguirem tirar dúvida, conseguir resolver ela, então vocês possivelmente vão bem na atividade avaliativa e na avaliação. Ok? Essa é a ideia. E a nossa prova não vai fugir muito da atividade avaliativa, não. Nós temos o livro, gente. O livro na biblioteca virtual. Todos vocês também têm acesso. O nome do livro é Estatística Aplicada ao Turismo. Se eu não me engano, muitos de vocês já devem ter, que já fizeram a disciplina em algum outro momento, aqui no campo de Nova Chavantina, já deve ter esse livro impresso. Então, as notas de aulas que eu coloquei aqui como resumo,
foram baseados em cima daquele livro. Foram baseados no livro, tá bom? E aqueles que não têm impressa, tá lá no plano de ensino, no plano de curso, como referência. Com referência. Cadê a referência? Aqui, pessoal, ó. Aqui embaixo. Estatística básica, a estatística aplicada para o curso de turismo, ou aplicada ao turismo. Não me lembro muito bem. Um desses dois livros aqui, ó, ele tá lá na plataforma, lá na biblioteca virtual. Vocês podem acessar ele tranquilamente. Lá tem um monte de livros, livros de estatística. Só que tem apenas um que é aplicado ao turismo, aplicado ao curso de turismo. E é em cima daquele que nossas aulas foram preparadas. Ok? Alguma dúvida sobre? Podemos iniciar então? Tudo bem, gente? Por mim tá ok. Sim, pode continuar. Ok. Então vamos lá. Esse conteúdo aqui é o conteúdo, então, que eu deixei disponíveis para vocês ali dentro do SIGA, e é em cima dele que eu vou falar agora, tá bom, pessoal? Só aguardem só um minutinho que eu vou pegar um pouquinho de água ali e já volto. Rapidão. Quando é café, é água. Oi, então. Oi. Nada não, professor. Ok, já voltei já. Eu só fui abastecer o copo. Estamos aí. Então, pessoal, só para vamos iniciar nossa aula, a estatística, ela é um ramo da matemática que é um ramo muito importante que inicia-se há muito tempo. E há fatos, há relatos que quando a gente fala assim, há 3.000 anos de Cristo, já há relatos que a humanidade utilizava, então, da estatística, mas naquela época não chamada com esse nome, né? Então, eles utilizavam de métodos estatísticos para tentar resolver alguns problemas, né? Depois a gente vai definir o que é a estatística, mas, teoricamente, por exemplo, há 3.000 anos atrás, a estatística, ela serviu, né? Ela serviu muito para governantes de reinos feudais e assim por diante, incas e assim vai, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que naquela época eles já praticavam isso, né? De certo modo, para que a estatística ajudasse eles em algumas coisas. Por exemplo, para quem estudou comigo sabe já mais ou menos o que eu vou dizer aqui, é o seguinte: muitos vamos pensar assim, senhores feudais, eles tinham aí algumas vilas e camponeses que compunham aí a sua área no qual ele tinha o controle. E na época, esses senhores feudais eram os que nós chamamos hoje aí de governadores, né? Então, o que a estatística naquele momento fazia, né? Como é que esses senhores utilizavam esses métodos estatísticos, de certo modo, para ajudar? Primeiramente, para ter um controle um pouco sobre o seu reino, eles tinham que fazer muitos controles de algumas coisas. Então, na antiguidade, o que eles faziam enquanto registros, né? Eles contavam o número de habitantes, né? A quantidade de nascidos e óbitos. O que isso ajudava? Ajudava necessariamente o governo ter o controle da quantidade de habitantes de modo com que isso pudesse fazer com que ele
pudesse propor a ele, ou melhor, uma estimativa, vamos pensar assim, de quantidade de pessoas que eles teriam que proteger, né? No caso, contar a quantidade de pessoas que nascem e vão morrendo, né? Porque para eles o mais importante é quanto mais pessoas, melhores. Naquela época, existiam muitas guerras até hoje existem muitas guerras, né? Mas naquela época existiam muitas guerras e eles tinham que ter uma quantidade mínima de pessoas, vamos pensar assim, para que pudessem, de certo modo, entrar em guerras, né? Participar de guerras e assim por diante. Então esses registros, eles entravam aí, de certo modo, para fazer com que o governo tomasse algumas decisões, como, por exemplo, entrar ou não em uma guerra. Eles avaliavam bens, a riqueza do povo para curar impostos, né? Eles avaliavam o modo de estoque de alimentos e tantas outras coisas. No século XVI, surgiu as primeiras tábuas de registros de batizados, casamentos, nascimentos e assim por diante, né? Aí no século XVIII, denominou-se o que hoje nós chamamos, né, estatístico matemático de catalogação de dados numéricos coletivos. Então, pessoal, olha só que interessante. Eu não sei se vocês conseguem visualizar quando eu seleciono aqui, mas aqui nesse primeiro momento, a gente já começa a definir a estatística como hoje nós conhecemos. Então, na antiguidade, isso já acontecia, mas talvez não acontecia de um modo tão sistematizado como hoje acontece. Então, lá no século XVIII, foi denominado como estudo de matemático, né? Então, um ramo matemático de catalogação de dados numéricos, e que hoje, por exemplo, o que define muito bem essa questão da estatística, o que nós podemos, então, falar sobre estatística é que ela literalmente é utilizada para que a gente possa tirar e tomar algumas decisões. Então, a estatística é um ramo da matemática que trabalha com números, né? Eles trabalham com números, fazem algumas coletas de números, que hoje nós chamamos de produção de dados, né? Através desses números, eles fazem alguns tratamentos por meio de gráficos, tabelas, e a partir desses tratamentos, a gente começa, de certo modo, a analisar esses gráficos, essas tabelas, esses números, de modo com que isso nos auxilie em algumas decisões. Então, nosso cotidiano, o governo utiliza muito a estatística. Atualmente, isso é cada vez mais visível, né? Por exemplo, a estatística, ela tá em estudo sobre o Covid, né? Quantidades de mortos em um certo período de tempo. E isso a gente vê a todo momento, a todo instante, em qualquer canal, em qualquer jornal que a gente vai lá. Ele vai mostrar alguns gráficos, alguns números, e vão falar sobre aqueles dados que foram coletados, né? E percebam só como que é interessante. Algumas cidades tem tem o lockdown, né? O lockdown vai depender de dados estatísticos, vai depender da quantidade de pessoas infectadas e da quantidade de leitos, né, de hospitais de UTI, seja eles UTIs ou leitos de enfermagem, né, para que se seja declarado ou não lockdown. Como é que eles conseguem tomar essa decisão? A partir da análise de dados e tratamentos que foram utilizados métodos estatísticos. Literalmente, né, hoje a estatística está muito presente, já teve bastante presente, hoje está ainda mais nos nossos dia a dia, e é através desses dados estatísticos que são apresentados para a gente, atualmente pelo Covid, né, 19, que são tomadas as decisões. Mas nós temos outros... Oi, pode falar. Alguém ia falar alguma coisa? Pode falar, estou ouvindo. Então tá, gente, como ninguém... Eu vou continuar aqui, tá?
Bom, e nós temos outros exemplos aí que o governo também utilizava, né? Por exemplo, a criminalidade, né? O índice de criminalidade em certa região, o índice de analfabetismo, o índice de inflação, de desemprego, o índice de audiência de programa de rádio e TV. Então, gente, é o seguinte, a estatística, ela nos auxilia a tomar algumas decisões. Então, vamos pensar assim, eu vou pegar esse último exemplo aqui, os índices de audiência de programas de TV. Existe um certo horário, né, do dia em que nós temos mais telespectadores e ouvintes do que outro horário. Então vamos pensar assim, entre o horário das 7 horas às 9 horas da noite, das 7 horas às 10 horas da noite, é o horário, por exemplo, de pico, onde tem mais pessoas assistindo televisão. Como é que a gente sabe disso? Por meio de dados estatísticos. O que isso quer dizer? Pensando em uma televisão, um programa de TV, quer dizer que esse horário, por ter mais pessoas assistindo, eu posso cobrar, por exemplo, o mais caro de empresa que queira anunciar. Olha só, a estatística está fazendo com que eu tome algumas decisões. Cobrar mais caro das empresas que queiram anunciar, porque segundo os dados que foram coletados, blá, 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 analisados, este é o momento em que eu tenho o maior público assistindo. E a estatística consegue ser mais, vamos pensar assim, mais apurada. Por exemplo, a estatística consegue prever qual seria a quantidade, por exemplo, aproximada de homens assistindo do que mulheres. Em regiões, em qual horário seria melhor colocar qual tipo de programa, né? De pescaria, de pecuária, sei lá, informativo e assim por diante. E exatamente também por meio dessa estatística é também selecionado e indicado alguns tipos de propagandas, ou seja, em tal horário, vamos pensar assim, em tal horário, por exemplo, de manhã, no período matutino, talvez as propagandas de alimentos elas renderiam mais se fossem exibidas de manhã do que de noite. Isso é um exemplo hipotético, mas é uma decisão que pode ser tomada se a gente analisar esses dados por meio da estatística, tá bom? Mas enfim, e o que nos interessa na estatística? Bom, a estatística, no caso, é o que nos interessa nela, né? Nos interessa estabelecer um conjunto de métodos que consiste em obter, organizar e analisar esses dados, essas informações. E aí, gente, é o seguinte, literalmente, a gente vamos pensar assim, existem algumas fases de estatística, que a gente vai falar agora um pouquinho. Mas a estatística nos permite, olha, obter, coletar, produzir dados, pegar esses dados, organizar eles, né? Pode ser por meio de tabelas, pode ser por meio de gráficos e assim por diante. E a partir desses gráficos, esses dados organizados, nós podemos analisar, tomar algumas conclusões a partir dessa análise. Então, essa primeira fase aqui, eu acho que eu vou até adiantar um pouquinho. Essa primeira fase aqui é chamada de estatística descritiva. Por que descritiva? Porque ela, basicamente, ela é muito operativa, né? A gente não se toma decisão ainda nesse momento, né? A gente apenas obtém os dados por meio de uma pesquisa, por meio de uma pergunta problemática, né? Alguma coisa que a gente queira analisar e, de certo modo, tomar algumas decisões, organiza e faz esse tipo de análise. Por enquanto, a gente não toma nenhum tipo de decisão ainda, né? Mas é um modo descritivo de fazer a estatística, né? E como esses dados, eles nos dão necessariamente algumas informações que podem ser resumidas numericamente, né? Vamos pensar assim. No Brasil,
existem aí muitos órgãos que trabalham, né, com estatística, fazendo aí trabalhos para que sejam tomados. Muitas empresas, dentro do seu próprio quadro de funcionário, tem um estatístico para tentar entender qual seria, então, aí o movimento do mercado e assim por diante. Bom, como é que a gente pode realizar uma pesquisa? Eis a questão, né? Muitos de vocês já ouviram falar desses institutos de pesquisa. Olha, nós temos o IBOP, nós temos o Datafolha, né? Nós temos o censo, né, que é feito pelo... Poxa, fugiu o nome. Enfim, que é feito com toda a população e assim por diante. IBGE. IBGE, isso, obrigado. IBOP, o censo feito pelo IBGE e assim por diante. E aí eu fico imaginando, aí a minha pergunta é assim, talvez vocês não conheçam quem são esses institutos, mas existe aí uma diferença grande entre o modo como elas operam, entre, por exemplo, o IBOP, Datafolha e o IBGE. Qual que seria a diferença como eles realizam a pesquisa? A diferença é exatamente o que traz a pergunta seguinte, né? O estatístico pesquisa toda a população. Então, assim, nós temos o Instituto, o IBOP, o Datafolha, e nós temos o IBGE. O IBGE, ele é um censo. Ele é um censo que, de certo modo, leva em consideração todos os dados e características da população. Já o IBOP e o Datafolha, eles não fazem isso, né? Eles trabalham apenas com o que nós chamamos o quê? De amostra, como amostra da população. Então, é o seguinte, qual é a grande diferença, então, entre o censo, entre um censo e uma pesquisa considerada estatística, vamos pensar assim, teoricamente estatística, as duas são pesquisa estatística, né? Mas a diferença de uma para outra é que a amostra de uma não é uma população toda. Vamos pensar assim, o IBOP. O IBOP, ele quer descobrir, por exemplo, qual seria a audiência da SBT em um certo horário. Essa audiência, ela é feita com base em alguns dados e não toda a população. Por quê? Porque nem todo mundo, ou nem todos os brasileiros, por exemplo, tem televisão em casa, por exemplo, né? E aí a gente já começa a fazer algumas restrições, né? Porque nem todos os brasileiros têm televisão em casa. Então, eu vou fazer as pesquisas apenas com aqueles que têm televisão, né? E assim por diante. Então, eu começo a trabalhar com um subconjunto dentro dessa toda a população. É claro, essas pesquisas, elas sempre são realizadas com o intuito de resolver, ou pelo menos indicar uma possível resposta para uma problemática. O que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que quando eu quero pesquisar a audiência da SBT, por exemplo, um certo tipo de horário, isso já é uma problemática. Eu vou tentar responder quantos por cento da população que tem televisão em casa e assistem, por exemplo, no horário das 9 horas da noite, quantos por cento dessa população assistem a SBT nesse horário específico? Ou seja, eu vou estar respondendo uma pergunta que me incentivou, né, me instigou a realizar uma pesquisa. E como é que eu faço uma pesquisa? Através de um estudo chamado amostragem. Então, assim, gente,
Primeiro, o que nós temos que definir certinho? Existem dois conceitos básicos e primordiais que nós precisamos ter essa noção, que é o conceito que hoje eu tô chamando, que agora eu estou chamando de população, e um outro conceito chamado de amostra, que ainda não coloquei aqui. Deixa eu só dar uma olhada. Não coloquei. Bom, então população é literalmente todos os elementos que compõem um grupo. Todos os elementos que compõem um grupo, né? E com algumas características em comum. Então vamos pensar assim: população brasileira. Então, olha só, população brasileira. Se eu não delimitar muito isso, se eu não delimitar muito a questão problemática, vamos pensar assim: eu quero pesquisar quantos brasileiros existem. Então vamos pensar, quantos brasileiros existem na onde, né? Quantos brasileiros existem no mundo? Então, olha só, se eu não delimitar muito bem essa questão de pergunta, a gente cai num dilema muito grande. Então, toda vez que a gente for fazer uma pesquisa, ou a gente tem que realizar uma lógica problemática, ou realizar um problema que seja, no mínimo, viável de acontecer. Isso é primordial. Que seja, no mínimo, viável. Então, vamos pensar assim, a população brasileira que mora no Brasil. Pronto. Já consegui delimitar que as pessoas, a população brasileira, né, são aquelas que moram no Brasil, lá. Né, ou poderia falar brasileiro, enfim. A gente tem que tentar tomar cuidado com essa questão dúbia, né, de duplo sentido. Mas, enfim, eu quero, vamos pensar assim, hoje, atualmente, estou em Nova Chavantina. E eu quero realizar uma pesquisa em Nova Chavantina. Então, a população no qual eu vou fazer a pesquisa são os moradores de Nova Chavantina. Mas digamos que eu quero pesquisar em Nova Chavantina, quantos, quantos habitantes, né, de Nova Chavantina fazem fazem faculdade, né, cursam algum curso aqui na Unemate de Nova Chavantina. Então percebam, então quantos são acadêmicos, né, aqui no campo de Nova Chavantina? A minha população da pesquisa serão todos os moradores, a população. Mas quando eu vou fazer a pesquisa, eu não estou interessado em toda a população. Eu estou interessado apenas em quem? Nos acadêmicos, cursam algum curso aqui em Nova Chavantina, mas que moram aqui em Nova Chavantina. Entendeu? Então eu vou pesquisar em todos eles, mas eu tenho apenas um subconjunto. Vamos pensar assim. Um outro exemplo que é muito bom ser utilizado, né? Então vamos pensar assim: quantos homens, né? Quantos homens com idade de 39 anos tem aqui na população de Nova Chavantina? Então eu estou limitando cada vez mais a minha questão de pergunta. É claro que essa questão é hipotética e muito simples, embora o método de pesquisa ou como pesquisar seja um pouco mais difícil, até mesmo pela simplicidade da pergunta. Mas eu quero fazer uma pesquisa, eu queira, de certo modo, determinar a quantidade de homens, né, pessoas do sexo masculino, com 39 anos, que moram aqui na Nova Chavantina. Então, a população ela já começa a ser delimitada, né? A população é a quantidade de homens de Nova Chavantina. Eu não vou nem olhar a quantidade de mulheres, a quantidade de homens, né? A quantidade de pessoas do sexo masculino. E eu estou interessado apenas em um subconjunto. E esse subconjunto é o que nós chamamos aí de amostra, né? Que é quem? São os homens, ou as pessoas aí do sexo masculino, né, que tem apenas 39 anos. Então eu consigo delimitar. A população é um conjunto completo. A amostra, o que nós chamamos de amostra de pesquisa,
é apenas um subconjunto daquela população que é um todo, né? E aqui embaixo, aqui, eu falo assim, amostragem, né? Então, qual é a diferença de amostra para amostragem? A amostragem são os métodos que nos possibilitam organizar esse tipo de amostra. Então, a amostra é o subconjunto que eu vou trabalhar. A amostragem são os processos de pesquisas que a gente consegue trabalhar com essas amostras, para definir essas amostras. E que existem aí vários tipos de amostragens que a gente vai falar sobre eles também. Bom, esses processos de amostragem nos permitem o quê? Organizar os dados em tabelas e gráficos, né? Calcular médias, porcentagens, taxas, índices e coeficientes, como, por exemplo, taxa de mortalidade, inflação e assim por diante, né? Esse primeiro processo é o processo que nós chamamos de estatística descritiva. Por que nós chamamos isso de estatística descritiva? Porque até aqui nesse momento em que a gente obtém um dado, organiza por meio de tabelas, gráficos, faz alguns tratamentos como cálculo de média, porcentagem, assim por diante, é o que nós chamamos de estatística descritiva, que é algo muito mecânico. É apenas cálculos e mecânico no sentido de coletar esses dados e organizar. A partir do momento que eu faço algum tipo de conclusões, né? Eu elaboro algumas conclusões científicas, a partir do momento que eu faço algumas conclusões, a partir do momento que eu faço algumas hipóteses por meio desses dados, esse exato momento é o que nós chamamos de estatística inferencial, porque eu estou falando algo sobre aqueles dados que foram coletados, tratados de algum modo. E no curso do turismo, como é que a gente pode utilizar esses dados? Que tipo de dados a gente pode coletar? Bom, a gente pode fazer algumas coletas de dados pessoais, né? A quantidade de pessoas que visitam, por exemplo, aqui a cidade de Nova Chavantina, porque é uma cidade turística, né? Quem é de fora e esteja assistindo a nossa aula de hoje, já fica a dica, aqui tem bastante cachoeiras, tem praias interessantes, né? E é uma cidade turística. Então, quais são os dados que a gente pode coletar? Dados pessoais das pessoas, o clima, dados financeiros, destinos e assim por diante. Tem alguns dados bastante interessantes aqui no curso de turismo que vocês precisam, né, necessariamente saber. Seria, por exemplo, cotação de moedas, roteiro mais visitados, né, a inflação, a violência urbana, embarques, desembarques. Tudo isso aqui, gente, ele influencia muito no crescimento, né, no impacto turístico local. Local não, né? A gente pode até falar aí um cenário mais abrangente, né? Por exemplo, atualmente, segundo algumas pesquisas e estatística, o Brasil ele, ele tem muitas pessoas que já morreram por conta do Covid e muitas pessoas que estão infectadas. É claro que também existem muitas pessoas que já foram curadas. Mas olha só, esses dados estatísticos, eles estão impactando profundamente em muitas coisas no Brasil. Por exemplo, o turismo. O turismo foi diretamente impactado, né? Muitas empresas tiveram que fechar as portas, pelo menos por enquanto, por conta desse vírus, né? Embora muitas cidades tenham um índice muito baixo. Enfim, né? Nós temos aí países que estão proibindo pessoas de origem, vamos pensar assim, que saíram do Brasil e vai para outros países, né? Então, de origem do Brasil. Então, por exemplo, os Estados Unidos já tinha fechado a porta para o Brasil por conta do Covid, ou seja, essa questão do turismo, ela foi bastante impactada por conta do Covid. E que, de certo modo, por mais ruim que seja, esses dados do Covid, esses dados que
que possibilitaram a tomar essas decisões foram todos dados tratados estatisticamente para tomar essas decisões. Então vamos pensar assim, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Exemplos estatísticos usados. Professor, Oi. só te interrompendo um momento. Pode falar. Ontem numa live com um doutor do Rio Grande do Norte, lá do Observatório de Turismo, ele passou para a gente que 70% do PIB de Natal vem do turismo. Então, a gente já está quase no final do ano e aí dá para você ter uma ideia de como está o PIB de Natal, né? Então, se 70% vem do turismo, ele não soube, tipo, dar uma... mostrar para a gente como estava agora, mas ele passou esse dado. E agora você comentando, eu achei bastante interessante. Era só isso. Ok, obrigado, Elvia. Obrigado pela colocação e foi bem colocado, né? Gente, eu não consigo ver as perguntas do chat. Não consigo. Então, é interessante vocês... seria interessante vocês liberar o microfone e falar, porque eu não consigo ter acesso a essas perguntas aqui, tá bom, gente? Que hora que acaba a live? Não tem hora para acabar. Brincadeira. A hora que tem para acabar é literalmente 11 horas. A minha aula aqui na Chavantina é das 7 às 11, né? Com horário aí de intervalo. Então eu tenho um limite máximo para acabar, não tenho um limite mínimo. Então quando acabar esses slides aqui, acaba a nossa aula, tá bom? Mas ninguém, por exemplo, aqueles que já entraram aqui, já tem a presença, não é obrigado a ficar aqui não, tá? A presença já é feita e já é gerada automática pelo sistema do Google Meet, tá ok? O Adriano falou que eventos teve um impacto grande. Então, Adriano, o evento ele teve um impacto grande, mas o evento ele teve vamos pensar assim, ele teve uma reorganização, ele se modificou por conta da pandemia. Então, por exemplo, hoje, os nossos eventos, a aula é um tipo de evento. A aula ela poderia ser presencial. Nós nos adaptamos a essa nova realidade agora com as aulas remotas. É claro que nada é igual como se fosse o presencial. Né? Acreditamos que o ensino presencial ele seja mais eficaz que o ensino remoto. Nós acreditamos nisso. Até mesmo por conta do que a Elis, se não me engano, disse, né? Até mesmo porque nem todo mundo tem acesso com qualidade, por exemplo, à internet. Ou acesso com a internet de qualidade. A colocação do Adriano é boa para a gente refletir também, tipo, eventos teve um impacto grande, tipo, em Nova Chavantina, em julho, aconteceria a temporada de praia, né? Com certeza, a economia da cidade dobra ou até triplica nesse período do ano. E abre até uma ideia de pesquisa, né, para a gente sobre isso. E em questões de hotéis, de mercados, até de passagens. É uma colocação legal. Realmente. Agora eu entendi, Adriano. Quando você fala eventos, por exemplo, como uma temporada de praia aqui. Eu estava pensando em eventos, mas eventos acadêmicos, desculpa. Mas enfim, os eventos estão se reinventando de um modo diferente com essa nova realidade. E espero que seja para melhor, né? Bom, aqui eu tenho alguns exemplos de alguns dados que foram coletados e tratados no período, por exemplo, de 10 anos, né? De 95 a 2005. Bom, qual que foi o dado? Os desembarques de voo nacionais, na casa de milhões. Então percebam que não precisa nem necessariamente falar de números. É claro que os números estão ali em cima. Para falar assim, olha, nos últimos 10 anos, ou nos anos de 95, de 1995 a 2005, consegue-se perceber que nesse período de 10 anos, os desembarques de voos nacionais praticamente triplicaram, né?
Nós tivemos uma baixa no ano de 2003, depois começou aí numa crescente. Olha só, gente, eu estou analisando alguns dados que foram coletados, tratados e organizados de modo que eu pudesse falar alguma coisa sobre ela. Isso que é o interessante, né? A estatística nos possibilita isso. Ela nos possibilita, por exemplo, a comparação de dados. Então vamos pensar assim, olha, a aplicação de recursos na promoção do produto turístico no Brasil, né? Então, brasileiro. Então, o amarelo aqui, essa barrinha amarela, é o que foi orçado pelo nosso governo para a aplicação da promoção do turismo no Brasil, né? E o azul é o que realmente foi investido. Eu percebo, ó, do ano de 1999 a 2005. Em 99, o orçamento era pequeno, mas a aplicação foi praticamente quase toda do que foi orçado. Em 2000, já se houve aí um aumento do orçamento, né? E a aplicação também teve aplicabilidade desse recurso financeiro. E assim por diante. Com o passar do tempo, a tendência foi aumentar essa aplicação de recursos. Mas percebam, aqui ó, no ano de 2003, houve uma diminuição aí no orçamento. Para quem não se recorda, se eu não me engano, o ano de 2003 foi o primeiro ano de mandato aí do presidente Lula, porque naquela época se tinha muita desconfiança de um novo governo com uma ideologia totalmente diferente, e aí isso impactou diretamente até mesmo nos investimentos. E aí, depois, no ano de 2004, as coisas foram deslanchando. E foi aumentando cada vez mais recursos. Os orçamentos, né? E o executado também. No ano de 2005, embora eles tenham orçado aí 220 milhões e executado apenas 166 milhões, esses 166 milhões, ele supera os anos anteriores. Né? Supera e muito aí. Se a gente vai analisar, por exemplo, o ano de 1999, né? Nós vamos aí achar, nós vamos quase que 800% de aumento. Então vamos lá então. População universo. Como eu disse para vocês, a população é o conjunto da totalidade de indivíduos que apresentam uma característica em comum. Eles podem ser infinitos ou infinitos. Então, pessoas do sexo masculino na Chavantina é uma população. Número de vezes que se pode jogar um dado. Olha só, essa pessoa, a quantidade de pessoas de sexo masculino é uma quantidade finita. É uma população de quantidade finita. Agora, o número de vezes que se pode jogar um dado, isso já pode ser considerado como infinito. Né? A gente não consegue limitar isso por enquanto. Né? E a amostra, por exemplo, seria um subconjunto, né? Um subconjunto dessa população. O subconjunto da população, por exemplo, eu coloquei aqui que nossa população são pessoas do sexo masculino de nossa Chavantina. Então, o subconjunto finito, o subconjunto ou a amostra é um subconjunto finito da população. Então, neste caso, um dos subconjuntos seria, então, pessoas do sexo masculino de Nova Chavantina com mais de 35 anos ou com 35 anos, e assim por diante. Né? A amostra, por exemplo, da quantidade de vezes que se pode jogar o dado. Né? Então, vamos pensar assim, quantas vezes, em um número limitado de jogadas, os dados giram em números positivos, não, em números pares, né? Ou em números ímpares. Então eu já estou começando a delimitar aí a quantidade, né? E delimitar também uma amostra. Bom, esses elementos aqui, por exemplo, pessoas do sexo masculino, ele compõe tanto a população quanto o subconjunto ali que forma a população. Esses elementos, né, vamos pensar assim,
possuem umas características, alguns dados que nós chamamos de variáveis. E é exatamente isso que a gente está interessado nas estatísticas, nas variáveis, né? Vamos pensar em algumas especificações dessas variáveis que determinam esse subconjunto, né? Essa amostra que eu estou pesquisando. Essas variáveis, né, elas têm a classificação. Elas podem ser o quê? Qualitativas ou quantitativas, certo? Então, esses dados, eu vou chamar agora essas variáveis de dados, que é o que eu vou pesquisar na minha amostra, a característica, né, que eu vou pesquisar, quando qualitativos, o que eu estou chamando de dados qualitativos? Então, esses dados qualitativos, teoricamente, eles se referem-se a algum tipo de qualidade dos nossos dados que nós estamos pesquisando. De certo modo, é um dado muito subjetivo no sentido de ordenação de qualidade. Mas eles têm algumas aí classificações, enquanto qualitativas, né? Esses dados qualitativos, eles podem ser o quê? Ordinais e pode ser o quê? Nominais. Ordinais é o que apresenta algum tipo de hierarquia, algum tipo de ordenação. Por exemplo, grau de escolaridade. O grau de escolaridade é uma característica qualitativa, né? Uma variável qualitativa, mas que existe um nível, teoricamente, né, maior que o outro. Então vamos pensar assim. Nós temos o ensino fundamental, depois do ensino fundamental nós temos o ensino médio, depois do ensino médio nós temos o ensino superior, depois do ensino superior nós temos aí a pós-graduação, depois da pós-graduação nós temos aí, dentro da pós-graduação nós temos quem? O mestrado, o doutorado, nós temos o pós-doutorado. E teoricamente, se a gente olhar para esse mundo acadêmico, quando a gente chega no pós-doutorado, nós já estamos no ápice da ordenação acadêmica. Seria a qualidade máxima que um acadêmico pode chegar nesse mundo, né? Mas, enfim, existe eu vou falar de um modo bem grotesco, mas é só para a gente tentar definir muito bem o que eu estou chamando isso, né? Então, assim, teoricamente, eu vou até abrir aspas aqui, existe um grau de ensino que é melhor que o outro. Então, assim, não que isso necessariamente aconteça, pelo contrário, né? Eu acredito que não. Mas, enfim, para que a gente possa entender esse exemplo de ordinal, então, teoricamente, o ensino médio ele é melhor, maior que o ensino fundamental. Teoricamente, né, o ensino superior é melhor, maior do que o ensino médio. E assim por diante. A mesma coisa, gente, é a classe social. Existe o que? Uma hierarquia aí nessa classe social. Porque nós temos aí, ó, a classe A, B, C, D e E. Então, tem pessoas que são aí abaixo da pobreza, né? Nós temos pessoas pobres, nós temos pessoas da classe média baixa, da classe média alta, e nós temos pessoas da classe alta. Né? Então, existe uma hierarquia de classificação. Então, são exemplos aí de variáveis qualitativas ordinais. Nominais é quando existe um certo tipo de separação, mas que um não tem nada a ver, assim, teoricamente um não é melhor que o outro. É também uma classificação, mas é uma classificação que não demonstra que uma é melhor que a outra e assim por diante. Por exemplo, sexo masculino e feminino. Não existe, esse é primeiro, esse é segundo. Não. Estado civil, solteiro, casado, enfim. Todas essas classificações que eu estou falando para você nesse momento são dados qualitativos, mas que não existe nenhuma hierarquia entre eles. Que, teoricamente, são tratados de iguais para iguais. De igual para igual, né? Nós temos aqui também os nossos dados quantitativos. São dados o quê? Expressos por números.
Esses dados quantitativos, eles podem ser discretos e contínuos. Discreto, gente, é quando a gente consegue definir esses dados com números exatos, né, e finitos. Então, por exemplo, a quantidade de número de filhos, eu consigo definir exatamente com números inteiros. Número de carros locados, né? Quantidade de alunos matriculados na disciplina de estatística. É o quê? São dados quantitativos discretos. Agora, dados quantitativos contínuos são dados em que são feitas algumas mensurações. Não são dados exatos. Então, por exemplo, o peso. Embora a gente consiga definir, gente, eu tô com 8,9 kg, 80 kg e 900 gramas. O que é isso? Isso nada mais é que um arredondamento do seu peso. Não quer dizer que você pesa exatamente aquilo. Foi feito o quê? Uma aproximação, uma mensuração para que você entenda o seu peso. Então, toda vez que há uma mensuração, esse dado ele é quantitativo contínuo. A altura é mensurável. A distância entre dois pontos e assim por diante. O salário de uma pessoa é mensurável. A pessoa só ganha se ela só recebe se ela trabalhar. E o salário dela, por mais que pode ser assim, R$ 1.200, mas é R$ 1.200,00 centavos. Né? Então foi uma mensuração isso. Então, teoricamente, o esquema geral de estudo, como a gente pode fazer? Algumas fases aí, né? Ó, nós temos aqui um esquema geral de um estudo, certo, né? E esse esquema geral, ele pode demonstrar aí o que a gente pode... Um tipo de... Ele pode demonstrar um tipo de pesquisa, ele pode até orientar um tipo de pesquisa que a gente pode fazer. Então, eu tenho uma população, a partir dessa população eu traço, então, gente, eu traço uma problemática, defino minha amostra, dentro da minha amostra, essa amostragem são os métodos que eu vou utilizar para conseguir, então, realizar essa amostra em minha pesquisa estatística. Então, eu faço um experimento com o produto A, nessa mesma amostra, e o experimento com o produto experimental B. São características aí diferentes, né? E assim por diante. Eu posso fazer análise desse resultado, análise desse resultado. Eu posso fazer a comparação dos dois resultados, caso isso seja possível, né? Enfim, vai depender muito da problemática. Depois de feita a comparação, eu posso fazer uma interpretação desses dados, dar significado para esse estudo. E depois desse significado, eu posso, a partir desses dados, tomar algumas conclusões à minha população toda. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, gente, que a partir da população, então, assim, eu tenho uma população, eu traço, então, uma problemática para que eu faça uma pesquisa nessa população. Então, a partir da minha problemática, eu defino o tamanho da minha amostra. Nessa amostra, eu efetuo aí algumas pesquisas de algumas características que eu quero, teoricamente, eu quero pesquisar. Faço tratamento, né, por meio de tabelas, de gráficos. A partir desse momento que eu tenho esse tratamento de tabelas e gráficos, eu olho para essa tabela e gráficos e começo a dar sentido. Ou seja, eu começo a interpretar aquilo. E interpreto aquilo, tomo algumas conclusões, e dependendo da minha pesquisa, ou o modo como foi tratado, né, o modo como foi feita a amostragem, eu consigo falar de características de toda a população, a partir daquela amostra. Bom, vamos lá então. Como é que acontece isso? Um exemplo muito claro são as pesquisas eleitorais. As pesquisas eleitorais é o seguinte: eles têm toda uma população, né, deles, por exemplo,
pesquisa para governador. Então, eles para fazer a pesquisa, eles definem uma quantidade de grupos, de quantidade de pessoas que vão participar dessa pesquisa. Então, eles vão lá, fazem a pesquisa com essa quantidade de grupos, e aí, depois de feita essa pesquisa, de determinada quantidade de amostra, determinada quantidade de elementos ou que pesquisar, ele começa a pesquisar, ele começa a definir, então, qual é o grau de confiança dessa pesquisa, a partir da quantidade de dados que eu tenho que compõe a minha amostra. Então, essa pesquisa que a gente faz, existe o que nós chamamos de grau de confiabilidade. Então, não é à toa, por exemplo, que quando a gente vê em algum jornal, fala, gente, candidato tal está com 43%, e o outro candidato tal está com 57%. Né? Eu estou aí jogando 100%. Né? E a margem de erro é 5% para mais e para menos. Ou seja, né? Então, quando eles fazem a margem de erro, significa que o grau de confiabilidade daquela pesquisa é de 95%. Então, existe 95%, ou seja, de modo bem hipotético. Se eu realizar aquela eleição 100 vezes, 95 dessas quantidades de vezes, existe a possibilidade de acontecer realmente o que os dados da estatística do gráfico propôs, de que o candidato B poderia ganhar. Então, existe a possibilidade alta do que realmente o que eles trazem naquela estatística realmente acontecer. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Eu estou falando aqui de litoral. Precisamos muito tomar atenção, chamar atenção para essa pesquisa de pesquisas eleitorais, porque por mais que fala-se em grau de confiança e blá, 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 essa pesquisa ela pode ser tendenciosa. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Ela pode ser, então, uma pesquisa tendenciosa para candidato A ou candidato B. Bom, esses dados, pessoal, é o seguinte, eles podem ser tratados numericamente. Eu vou colocar aqui um tipo de arredondamento que foi normatizado pela ABNT. E é esse tipo de arredondamento que nós vamos precisar utilizar quando trabalharmos com porcentagem. Tá bom? Então eu vou ser um pouco mais ligeiro, porque ainda tem bastante slide. Vamos lá. Então, olha só. Quando o algarismo, ou quando o primeiro algarismo a ser arredondado, né, ser abandonado, no caso, no arredondamento, for 0, 1, ou seja, menor que 5, fica inalterado o último algarismo. Então, olha só. 25,33. Eu quero arredondar apenas para o decimal. Para o número decimal aqui, né? Para os décimos. Ou seja, um número depois da vírgula. Se o número a ser abandonado, o próximo número a ser abandonado, for menor que 5, a gente deixa inalterado o número anterior. Então vamos pensar assim. Toda vez que for menor que 5, a gente mantém inalterado. Quando for maior que 5, estritamente maior que 5, a gente acrescenta um número na casa anterior. Então, por exemplo, olha aqui. 25,38. Eu quero arredondar para apenas um número depois da vírgula. Então, como o número 8 é maior que 5, a gente acrescenta uma unidade no 3. Então, fica 25,4. Pessoal, não, eu não estou... Desculpa. Vocês não estão vendo isso, né? Não estavam vendo, desculpa. Calma aí. Agora sim. Gente, eu tava mostrando isso aqui, ó. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Sim, é muito quieto. Então tá, desculpa, porque eu tava falando com slides. Agora sim.
Então, gente, aqui, ó, só quero arredondar, só reforçando inicialmente. Se para o número que eu quero arredondar, por exemplo, 25,33, quero arredondar apenas para o número depois da vírgula. Se o número que eu quero, o próximo número a ser abandonado for menor que 5, a gente mantém esse número aqui inalterado. Agora, se o próximo número inalterado for maior que 5, por exemplo, 8, aqui nesse número anterior, a gente acrescenta um número. Então, passa a ser quem? 25,4. Agora, quando é igual a 5, quando o número a ser arredondado for igual a 5, a gente precisa levar em consideração os outros números depois do 5, certo? Se em qualquer casa for diferente de 0, aumenta-se um número antes. Então, assim, olha só, eu tenho aqui 235,85001. Eu quero arredondar para apenas um número depois da vírgula. Então, assim, o próximo número a ser desconsiderado é o 5. Se é o 5, eu tenho que considerar todos os outros números. Se aqui tiver algum número diferente de 0, então acrescenta 1. Agora, se por acaso o número que eu quero arredondar por exemplo, o próximo número é o 5, e aí não tem mais nenhum outro número na frente, a gente tem que levar em consideração o antecessor do 5. Se for ímpar, a gente acrescenta um número. Então, assim, olha só, eu quero arredondar para 256,35, eu quero arredondar apenas para uma casa, depois da vírgula. Desculpa. Se o número for ímpar, a gente acrescenta um número. Então vai ficar assim, 246,4. Agora, se o número for par, ele continua inalterado. Tá bom? Bom, por que nós utilizamos a amostragem, né? Porque a gente define uma amostra e utilizamos, então, algum tipo de método estatístico para conseguir trabalhar com isso. Bom, primeiro, trabalhar com uma amostra nos traz economia financeira, economia de tempo. É possível também obter a confiabilidade dos dados. E é possível, e é mais rápido a operação dele. Entra na questão do tempo, né? A questão da personalidade dele é mais viável de se fazer. Bom, então essas técnicas aí é o seguinte: primeiro define a população, depois que define a população é preciso estabelecer uma técnica de amostragem. Como é que a gente define essa amostragem? Desculpa novamente, gente. Existem alguns tipos de amostragem. Não são apenas esses, gente. Existem mais tipos. Esses são os mais usuais. Para compor, então, a nossa amostra. Então, a nossa amostra ela pode ser quem? Ela pode ser uma amostra aleatória simples, ela pode ser uma amostra sistemática, ela pode ser uma amostra estratificada, ela pode ser uma amostra o quê? De conveniência. Devemos estabelecer a observação. Devemos estabelecer, no mínimo, para compor uma amostra, 10% da população. Então, é preciso que a gente consiga, para que a amostra seja minimamente, para que a nossa amostra seja, nossa pesquisa seja minimamente confiável, é preciso que, para compor essa amostra, precisa no mínimo de 10% da população. Bom, gente, o que é uma amostra casual? A amostra casual ela é composta por elementos retirados por acaso da população. Por exemplo, um sorteio. Sendo assim, todos os elementos que vai compor a nossa amostra são elementos que têm probabilidade iguais de serem sorteadas. Então, por exemplo, tem uma tabela aqui de numeração e é uma tabela de números aleatórios. Vamos pensar que, por exemplo, isso aqui seja uma cartela de bingo, né? Uma amostra aleatória seria os números, então, que ia retirando dentro dessa cartela através de um sorteio, né? E aí os números sorteados eles compõem a nossa amostra.
Então, primeiro, ó, sorteio o número 2, depois sorteio o número 22, depois sorteio o número 1. Não existe uma ordem do menor para o maior e assim por diante. É apenas o modo de como compor a nossa amostra. Nós temos o que nós chamamos também de amostra sistemática. De amostra sistemática. Como é que funciona isso? Os elementos eles são escolhidos por meio de um sistema. Então, por exemplo, ó, numa sala de aula, o professor chama para a amostra dos alunos, chama para a amostra dos alunos com o número zero, com o número terminado em 0 de dígito. Então, por exemplo, vocês têm o número do RA de vocês, que é o número da matrícula. Então, dentro da sala de aula, eu vou querer para comprar minha amostra apenas os alunos que têm na matrícula ou terminam o número da matrícula com 0. Ou seja, é um sistema, é uma lógica de como compor isso. Né? E aí tomar atenção também disposto por fila. Mas, enfim, a questão é o seguinte, a gente consegue, de certo modo, estabelecer um intervalo de seleção. O que seria esse intervalo de seleção? Quer dizer, então, gente, o seguinte, ao invés de número de matrícula aqui, eu vou colocar assim, se eu tivesse na escola, né, da educação básica, nós teríamos aí os números de chamada, que variam, por exemplo, de 1 a 40. Então, eu poderia encontrar um intervalo de seleção de modo que esse intervalo é definido pelo número ou tamanho da amostra, ou tamanho da população, dividido pelo tamanho da amostra. Então, vamos pensar assim, eu tenho 40 alunos dentro da sala de aula, certo? E nesse caso, gente, eu quero compor, já que eu tenho 40 alunos, eu quero compor uma amostra de apenas 4 alunos. Então, 40 dividido para 4 é quantos? É 10. Então, meu intervalo vai ser de quantos? De 10 em 10. Então, meu primeiro número vai ser quem? O primeiro aluno selecionado vai ser o aluno número que está lá na matrícula 10, o aluno número 20, o aluno número 30 e o aluno número 40. Ou seja, quando eu utilizo esse tipo de sistema, ele nos dá aí um intervalo de seleção já pré-ordenado para que eu faça a escolha dos elementos da minha amostra. Por exemplo, aqui, ó, o arquivo contém registros, né, um arquivo contém os registros dos hóspedes de hotel. Um total de 10.000 hóspedes. Podemos retirar uma amostra de 1.000. Perceba, 10.000, então 1.000 é 10%. Eu estou aqui na minha taxa aí, mínima que eu posso utilizar. Então, o intervalo de seleção vai ser quem? Vai ser 1.000, 10.000, dividido por quem? Por 1.000, que é igual a 10. Então, ou seja, eu posso selecionar as pessoas de 10 em 10. Neste caso aqui, ó, ele não optou de pegar o número 10, ele optou por pegar o número 4. Então, o próximo número selecionado, ou o próximo arquivo selecionado é quem? 14, 24, 34 e assim sucessivamente. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, podem perguntar, viu? Fiquem à vontade para fazer isso. Bom, nós também temos o que nós chamamos de amostra estratificada. Essa amostra estratificada, ela pode ser tanto proporcional quanto uniforme. Bom, então o que isso quer dizer? É composta por elementos provenientes de todos os estratos da população. Então, essa amostra estratificada, ela pode ser o que nós chamamos de amostra proporcional. Bom, suponha, por exemplo, que nós temos uma hotelaria aí com 84 funcionários. Ou seja, 30% mulheres, e nesse caso aqui, né, 25 mulheres, 30% mulheres e 70% homens. Nós queremos uma amostra de 9 indivíduos. Uma amostra de 9 funcionários. Só que nessa amostra, como ela é proporcional, 30% dessa amostra também tem que ser quem? 30% tem que ser mulheres e 70% tem que ser homens. Então eu consigo definir, bom, de uma amostra de 9 elementos, então 70% de 9 é igual a quantos? Aproximadamente 6. E aqui, gente, eu estou arredondando, ó. Esse modo de arredondar é exatamente o modo como a gente viu anteriormente. E 30% de 9
é aproximadamente quantos? 3. Então, eu consigo compor a minha amostra com a mesma proporção com a mesma proporção da nossa população. Então, a amostra estratificada proporcional leva em consideração isso. Por exemplo, suponhamos então que queremos levantar o estilo de atividades esportivas preferidas pela comunidade acadêmica de Nova Chavantina. Bom, então realiza-se o levantamento por amostra, né? A população é composta por 38 professores, 22 técnicos e 720 alunos. Então, supondo então a homogeneidade de todos eles, obtém-se uma amostra de 80 elementos. Bom, 80 elementos, o que isso quer dizer? Quer dizer que esses 80 elementos, ele vai ter que necessariamente levar em consideração a proporção de cada um deles. Olha, 720 mais 22 mais 38 é igual a quantos? É igual a 780. Então, o que isso quer dizer, gente? Quer dizer que agora eu estou começando a calcular a porcentagem desses grupos. Então, 38 equivale a quantos? Equivale a 4,9% da minha população total de 780. E como 4,9%, certo? E como a minha amostra é composta por 80, gente, 80 pessoas, né? Então, 4,9% equivale a quantos? A 4 pessoas. Então, olha só. Em toda a comunidade acadêmica aqui de Nova Chavantina, existem, teoricamente, 38 professores, que equivale a 4,9%. Como a minha pesquisa vai levar em consideração apenas uma amostra de 80 pessoas, nesse grupo de 80 pessoas, devem ter, no máximo, ou na verdade, deve ter exatamente, né, 4 professores, que é o que corresponde exatamente à mesma proporção da população. Servidores, tem 22 servidores, equivale a 2,8%, né? Então, da população, são 22 servidores técnicos, né? Já na minha amostra de 80 elementos, 2,8% equivale, então, à quantidade de 2 servidores. Então, apenas 2 servidores vai compor a minha amostra. E 720 alunos corresponde a quantos? A 92,3%. O que isso quer dizer? Quer dizer que na minha amostra de 80, 92,3% também tem que ser quantos? Tem que ser alunos, que vai corresponder aí a 74 alunos. Então, olha só, na população nós temos aí 38 professores, já na nossa amostra serão apenas 4. Na população total serão 22 servidores, já na nossa amostra serão apenas 2. E na população são 720 alunos, e na nossa amostra corresponde a 74 alunos. Isso proporcionalmente, ok? Ou eu posso selecionar uniforme. O que isso quer dizer uniforme? Seleciona-se a mesma quantidade de elementos de cada extrato. Por mais que eu tenha 32 professores, 22 servidores, 720 alunos, eu vou desconsiderar as características de cada um deles e vou selecionar a quantidade exata de cada grupo, subgrupo, né? De cada subgrupo. Tá bom? Então, a uniforme ela desconsidera essa proporção e seleciona a quantidade igual para todos. Percebam, gente, que se eu vou levar em consideração, se eu quero utilizar essa amostragem aqui estratificada uniforme, a quantidade de aluno não pode, a quantidade de servidores não pode ultrapassar quantos? 22, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que limita para mim a quantidade máxima de cada um desses subgrupos vai ser limitado pela quantidade máxima, né, do menor subgrupo anterior, que no caso aqui eu estou chamando de servidores. E, gente, tem essa amostra chamada de amostra de conveniência. Essa amostra de conveniência, ela
pode ser confiável e também pode não ser. Depende de como é levado em consideração isso. E é aqui que eu falo para vocês que parei essa questão da pesquisa eleitoral. Né? A amostra de conveniência é formada por elementos que o pesquisador reúne simplesmente porque dispõe deles. Podemos fazer, por exemplo, a pesquisa no segundo semestre de turismo. Existem algumas restrições. Então tá, eu vou. Os slides que acabam aqui, eu vou voltar então para a minha tela. Vou falar um pouco sobre isso. Essa amostra de conveniência, gente, a gente tem que levar em consideração muitas coisas. Bom, ela pode nos levar também para alguns falsos resultados. Então, por exemplo, o meu mestrado ele foi feito na área da educação. Sou mestre em educação matemática. E a minha pesquisa ela foi feita com PIBID, com alunos acadêmicos do curso de licenciatura em matemática e que participam do PIBID. Ou seja, eu escolhi intencionalmente quem são os elementos que vão compor a minha pesquisa. Mas foi uma pesquisa séria de mestrado, que eu queria pesquisar com aqueles dados especificamente, né? Com todo o rigor de uma pesquisa científica e assim por diante. Isso pode ser utilizado para coisas não tão confiáveis. Quando eu falo assim, por exemplo, em pesquisas eleitorais. Pesquisa eleitoral, eles podem escolher, por exemplo, vamos pensar aqui, eu quero fazer pesquisa de uma intenção eleitoral de um certo vereador aqui em Nova Chavantina. E esse vereador, ele mora lá no bairro Centro-Oeste, aqui onde eu moro, no Centro-Oeste. E aí, quando ele vai fazer a pesquisa dele, né, da quantidade, da possibilidade dele ser eleito, ao invés de ele pesquisar em toda a população ou em lugares diferentes, em algumas pessoas, né, de bairros diferentes, ele pesquisa apenas no Centro-Oeste. O que isso quer dizer? Bom, por ele ser do bairro Centro-Oeste e tudo mais, pode dizer que aqui existam muitas pessoas que queiram votar nele. Então dá uma falsa sensação de que realmente ele é um candidato muito requisitado e que pode ser que ele entre e seja eleito como vereador. E coisa que, se a gente parar para analisar, não é verdadeiro, né? Porque ele não fez uma pesquisa em toda a população de Nova Chavantina. Ele fez pesquisa onde ele mora, onde ele conhece. Ou seja, foi uma pesquisa válida? Foi uma pesquisa válida. Mas qual é a confiabilidade desse tipo de pesquisa? Qual é o rigor dela, né? Então a gente precisa levar muito isso em consideração. A gente não pode, por exemplo, fazer uma pesquisa para confirmar uma coisa que a gente já sabe. Então, olha só. Eu vou fazer uma suposição aqui. Vou fazer um caso hipotético. O Vasco é o melhor time do mundo. Então tá. Eu vou fazer Não é, não. Eu vou fazer o Vasco da Gama é o melhor time do mundo. Então tá. Não, aí você tá mentindo. Eu quero fazer esse tipo de pesquisa. Nossa, coitado. Para provar que isso é verdade. Eu discordo. Para provar que isso é verdade. Aí quando eu faço a pesquisa, eu só vou pesquisar os torcedores do Vasco da Gama. E isso vai comprovar, de fato, que o Vasco é o melhor time do mundo. Entendeu? Porque a minha pesquisa estatística... Se o torcedor for sensato, ele vai falar que não. Agora eu entendi porque a pesquisa é falsa. Então, assim, a pesquisa ela pode ser tendenciosa. Com certeza, né? O melhor time do mundo hoje perdeu de 8-2. Perdeu não, perdeu semana passada, nem tava na semifinal aí, ó, professor. Perdemos pro City. Não. Eu lembro. Não, foi o X que perdeu, mas enfim. Gente, vamos lá, vamos voltar para o nosso foco. Então, essa questão da pesquisa tendenciosa, ela precisa tomar cuidado. A gente não pode pesquisar uma coisa que a gente já sabe o que é. Então, eu não vou fazer uma pesquisa só para provar que eu estou falando a verdade.
A gente tem que pesquisar uma coisa, uma problemática que realmente nos indaga. E isso faz com que a nossa pesquisa ela tenha credibilidade. E esses métodos estatísticos, por exemplo, de como compor a nossa amostra, ele nos ajuda a trazer essa confiabilidade para essas pesquisas. Tá bom, gente? Alguma pergunta? Então, tudo jóia. Não, até agora não, nenhuma. Ô, Elvia, aqui, ó. Olha o que tá aqui, ó. Oh, meu Deus do céu, a minha é da mesma cor. Será que eu sou viciadinha também? Nossa, eu faço uma garrafa de café para mim sozinha e tomo Pessoal, uma, duas atrás da outra. Eu lembro do café que você desprezou aquele dia na sala de aula que eu e Daiane levamos para você. Você acha que eu te perdoei ainda? Você, quando foi Luciara, não vai comer peixe. Ave Maria. Você tá proibido. Pessoal, só para que você, para quem não me conhece, que não teve aula comigo, as pessoas que estão falando aí agora são alunos que foram matriculados comigo agora, iniciou as aulas recentemente. Nós tivemos 3, 4 semanas de aula e aí parou, né? Então agora, como teve a oportunidade de fazer distância, eles estão fazendo remotamente. E aí eles sabem que se tem uma coisa que eu gosto muito é de café. Então tudo que eu faço, do lado tem que ter. Garrafa de café, eu também sou desse jeito. Eu levo pro meu serviço, quando eu vou viajar, eu já carrego a garrafa de café para todo lado. Então tem que ter o cafezinho. Com certeza. Então, gente, para hoje, esse arquivo que eu li com vocês e falei um pouco, ele tá disponibilizado para vocês. E existem algumas perguntas lá na lista de atividades que já podem ser respondidas. Tá bom? Então vocês, teoricamente, já era para vocês terem lido isso. A ideia é que, assim, como o material está disponibilizado antes, E quem disse que a gente não leu, pelo menos eu li. Oxente. isso. Tem que ler, tem que criar umas dúvidas, perguntar, aproveitar esse momento para que a gente possa tirar as dúvidas de vocês. Não, eu vou responder as minhas sim. Eu comecei a fazer, só que aí eu fazia outra faculdade, aí eu fui desistir. Aí agora eu resolvi pegar de novo. Não precisa te enviar, não, nessas atividades Não. respondidas. Não, essas atividades aí são apenas mais um modo de orientar vocês ao que estudar e como estudar. É aquela atividade, se eu não fizer, eu vou ficar com a consciência pesada. É. Entendi. Tô jogada. O Adriano perguntou se as dúvidas podem ser retiradas também no fórum. Né? Conforme você vai lendo, você vai escrevendo, coloca no fórum. Assim que. É uma forma da gente estar revendo os nossos próprios conhecimentos, né? Porque até quando for ter a prova, a gente já praticou, né? Isso. Então, esse ensino remoto, vocês precisam disso ser autodidatas. Vocês precisam ter um controle maior sobre o estudo. O fórum é mais um mecanismo de como a gente tirar dúvidas. Por que o fórum é interessante? Porque pode ser que a dúvida do Adriano, por exemplo, seja a mesma dúvida da Graciele, seja a mesma dúvida do Giancarlo. Quando você coloca no fórum, quando eu entrar lá, quando eu tiver disponível. Gente, eu tô tossindo aqui, mas não é gripe, nada disso não. É porque eu falei muito e a garganta tá seca. Eu tô bebendo água, bebendo pra ver se molha um pouquinho. Não, mas o corona não é gripe mesmo, não. Não é o coronavírus, não. Ai, professor, né? Não, imagino. Eu também trabalho com público e eu falo o dia inteiro. Aí quando chega à noite, começa a tossir, a garganta parece que tá arranhando. Eu trabalho com aluno e tenho que explicar o dia inteiro. Aí complica. Isso mesmo, Graciela. Então, gente, é o seguinte. Como eu disse para vocês, o fórum é mais uma maneira de como tirar essas dúvidas. É assim que possível. Geralmente, quando vocês entram no fórum e colocam cadastro a dúvida, a mensagem chega automaticamente no meu e-mail. E aí, quando eu tenho tempo, eu vou lá, entro na plataforma e tento ajudar vocês na medida do possível, tá bom? E aí, caso eu não consiga tirar a dúvida lá, na próxima live a gente fala um pouco da dúvida. Como a gente não teve nenhuma dúvida por enquanto, a gente vai tocar o barco. E se vocês não perguntarem, eu tô entendendo que vocês já sabem de tudo e a gente vai indo. Ok?
Não, por enquanto, acho que não. Eu tô tranquila. Assim, como tá no começo, né? Tá iniciando, por enquanto tá relax. Vamos ver mais pra frente. E aí o bicho pega. Essa aula vai estar disponibilizada, gente, lá no Cigarra, tá bom? Desde o momento que eu comecei a gravar ela. Bom, Não, depois eu vou reassistir novamente de novo, porque na verdade eu fiz uma faculdade que era semipresencial e eu reassisti os vídeos e anotava tudo para mim poder não ficar com dúvida. e uma outra questão também, né? Eu tiro o chapéu para vocês que estão participando. Eu mesmo, eu acredito que eu não me adaptaria a esse novo ensino remoto, porque eu sou um camarada que para estudar à distância é difícil. Então, parabéns para vocês, viu? No caso, para mim não foi muito difícil, assim, porque como eu já fiz uma semipresencial, então a maioria das coisas era online mesmo. O vídeo ficava lá gravado, só que assim, a única diferença que para tirar dúvida era mais difícil, porque era muito difícil o professor que era online, né, ele responder e tirar as dúvidas. Geralmente a gente tinha que tirar com o tutor de sala, mas nem sempre, tipo, a gente conseguiu o resultado esperado, né? Mas a gente aprende a se virar sozinho. Eu acho que a Eli queria fazer uma pergunta. Queria, Eli? Eli Castro? Não, eu ia falar sobre essa questão da semipresencial também. Eu já fiz uma faculdade assim, e eu concordo com ela. Depois que a gente vai reassistir o vídeo, a gente consegue entender mais do que assim na hora. Até porque, assim, pela videoconferência, a gente fica um pouco nervoso também de falar e atrapalhar. Não fique à vontade. Pode ficar à vontade, pessoal. É verdade, o que ela falou é verdade. Quando a gente vai reassistir, às vezes, assim, com mais calma, mais tempo, parece que a cabeça tá mais fria, a gente consegue entender mais mesmo, é verdade. Então, você já manda 5 pontos direto para cada um que está aqui assistindo a aula. E pronto. Aí você vai ser o melhor professor do mundo. Eu vou parar a gravação aqui, tá? Porque eu quero falar um negócio interessante. Não pode ficar gravado. Então, gente. Mas vai aparecer na gravação que tu vai parar a gravação. Para aqueles que assistiram até agora, tchau. Beijo, até a próxima. E eu vou parar a gravação aqui agora. Então, tchau. Até a próxima. Tenha uma boa noite e um bom final de semana.